Estamos aqui na terceira e última parte sobre discussão de política brasileira. E é só o finalzinho, é muito curto. Aqui tá eu e meu pai. E eu queria deixar registrado, eu esqueci de colocar no segundo vídeo, porque o vô tava aqui, eu queria despedir com ele, né? Que o meu pai é um fã de carteirinha do PT, né, pai? Sempre votou no PT. Como é que foi começou essa sua simpatia pelo PT? Desde que o PT foi criado? Ou foi a partir da década de 90, quando Lula começou a se candidatar a presidente do Brasil? A simpatia pelo PT começou com a simpatia também do PT pelas causas sociais. E quando isso começou? Desde o início da fundação do partido. Na década de 80? Na década de 80. Que o PT foi fundado em 1980. Exato. Uhum. Então coincidiu, né, com o final do período ditatorial, em que eu nasci também nesse pavimento. Eu era estudante, de forma que... Quando você era estudante na universidade, você já se simpatizava pelo PT? Já simpatizava por ideias novas. Ah, o PT ainda não tinha sido criado nessa época. E que fugia inteiramente da postura da ditadura. Né? E como a minha área é a psicologia, que é sensível também às causas sociais, daí... Você sabe que ano o PSDB foi fundado? O PSDB foi depois, nasceu a partir de uma rachadura com o PMDB. O PSDB é filhote do PMDB. Sei, surgiu depois do PT. Surgiu como é que se diz? Durante a democracia? Depois de 1985? Acredito que sim, foi depois desse período. E ele é muito conhecido também pelas reformas sociais, né, que ele fez pelo país. Também, só que ele era considerado um pouco mais à direita, né, que o PT. O PT sempre esteve mais à esquerda. À esquerda porque era socialista, sempre foi socialista, né? O PSDB não. Era um partido mais do meio. O PT era socialista, por isso é considerado mais à esquerda, né? O partido mais radical, vamos dizer assim. O que foi grave do PSDB foi ter se aliado aos partidos que vieram, né, da Arena, depois PSD, né, e agora que é o DEM, né? Tudo são partidos que usufruíram, né, do poder de direita, né? Sempre foram marcados. Isso aí não tem nada a ver não. Lula, durante os dois governos dele, teve como aliado, como vice-presidente, José de Alencar, que era do PFL e passou pro DEM. Não, PFL não. José de Alencar era de um outro partido. Qual? Não me lembro bem, mas eu acredito que seja o PP. É um partido de direita, que eu sei. Um partido do meio, um partido que tinha votos mais de evangélicos. Né? Mas o PT agora está fazendo coligações com partidos de todos os tipos, né? Inclusive de direita, para conseguir mais apoio, não é verdade? O PT? Não, o PT está fazendo... O grande aliado do PT é o PMDB, né? Mas que no período da ditadura era um partido de esquerda, mas que agora merece críticas, né, severas, porque o PMDB, ao longo dos anos, ele sempre foi um partido fisiologista, né? Agora, para deixar esse vídeo curto aqui, mesmo com as fortes acusações do PT no envolvimento do Mensalão no ano de 2005, a sua simpatia pelo PT sempre continuou muito grande, não foi? Seu carisma pelo PT sempre continuou muito grande, né? O importante é o seguinte, é você defender os ideais, né? Aquilo que é programático, né, do partido. Desde quando eu não fiz nada de errado, não sou eu que tenho que sair do partido. Quem tem que sair do partido são as pessoas que cometerem algum erro grave, alguma ação criminosa. As pessoas, sim, elas devem ser banidas do partido, mas o ideal do partido deve permanecer e, portanto, eu devo seguir... Então você é simpatizante da ideologia petista
e também de Lula, né, como presidente das causas sociais. Se o comunismo não é permitido no país, até mesmo por ser um programa extremamente radical, então, e que mais fere assim, a Constituição brasileira, então nós defendemos as causas sociais. E isso o PT, né, tem como ação programática do partido. Agora, você também é um grande simpatizante de Lula e Dilma Rousseff como pessoas, né? Senão você não votaria neles para presidente, não é verdade? Sem dúvida. E é importante dizer aqui que a grande maioria das pessoas que se rebelaram contra a ditadura militar e fizeram movimentos de protesto foram pessoas que se aliaram no PT posteriormente e que elas têm grandes acusações de que assaltaram pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o governo da época, que mataram, assassinaram, né, pessoas inocentes, como Dilma Rousseff, que foi acusada de participar de grupos terroristas em Belo Horizonte na época, né? Fernando Gabeira, enfim, o que você... E todos participaram do PT também, Gilney, que é primo da sua mãe. O que você tem a comentar sobre isso, sobre esse envolvimento contra a ditadura militar na época, mas que foram acusados fortemente de participarem de crimes, né, para que eles pudessem se rebelar? Eu queria separar um pouquinho, né, essas duas partes, porque os momentos são inteiramente diferentes. O movimento, naquele primeiro vídeo, o seu avô, inclusive, falou uma coisa errada, né, que o governo fez uma revolução e que os opositores foram a contra-revolução. Não, isso aí é de antes. É justamente o contrário, né? As pessoas que eram contra o sistema vigente, que eram revolucionários, né? E o governo que estava fazendo uma contra-revolução. Então isso precisa ser consertado naquilo que foi falado antes. O momento era um momento histórico, né? Cuba tinha dado um golpe, né, em 59, e foi o primeiro país da América Latina, né, a implantar o sistema socialista. E depois, na década de 60, vários países da América Latina fizeram, né, a mesma tentativa. Foi o caso do Chile, né, da Argentina, a Nicarágua, né, vários outros. Então o Brasil pegou esse bonde, né, esse movimento, né, do continente. Então, por isso que isso aconteceu. Agora volta... Na verdade, as pessoas daquela época, muitas delas, elas não tinham um comportamento agressivo, elas não tinham nenhum tipo de patologia, né, de personalidade, mas elas fizeram parte de um movimento, né, querendo mudar o regime e podem ter cometido algum tipo de deslize naquela época. A Dilma Rousseff, por exemplo, até hoje não tem nenhuma prova, nenhuma indicação de que ela tenha cometido nenhum ato agressivo durante toda a vida pregressa dela. Nem outro, como é que se diz, petista, durante o governo da ditadura, você acha que foi comprovado participação na criminalidade? Houve casos que sim, mas quando houve a anistia, que foi promovido pelo sistema ditatorial, a anistia ela foi ampla e restrita nos dois sentidos, tanto por parte dos militares quanto por parte dos revolucionários, né? Então, hoje, quando se tenta voltar um pouco atrás, é até complicado isso, porque se houve uma anistia, né, então houve um perdão de ambas as partes. Então não existe mais responsáveis, não existe culpados. De ambas as partes não, as pessoas que foram anistiadas continuaram culpando o governo. Elas foram anistiadas, mas não desculparam o governo por o governo ter anistiado elas. Continuaram. Então isso toma pelenga pela justiça, né? Porque a justiça entende. Tá. Agora eu queria dizer aqui que você é um petista de carteirinha, né? Simpatiza profundamente pelo PT
E na última eleição você votou para todos os candidatos no PT, não foi? Você votou para senador, 2 senadores petistas, não foi? Um deputado petista, né? Presidente petista de uma série. Quem mais você votou? Um deputado, 2 senadores, presidente? De uma forma geral, né, eu sempre voto em candidatos do PT. Todos os candidatos que você votaram foram petistas? E com candidatos conhecidos. E quando não existe essa possibilidade, eu voto num partido intermediário, nem que seja um deputado conhecido, mas que tenha os mesmos propósitos, mesmas propostas, né, de causas sociais. Você pode nem conhecer muito as propostas do candidato, mas você vota nele pelo partido que ele está defendendo. Não, e pela pessoa. Você analisa também as ideias dele? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas em primeiro lugar tem que ser do PT, né? Para respeitar as ideias do partido. E depois aí você vai julgando as ideias dos candidatos do PT para ver qual é que tem a mais compatível com o que você pensa. Tem que ser uma coisa sintonizada. Se não for sintonizada, não vai. Eu sei, mas você primeiro para votar no candidato, você como é que diz? Analisa só um grupo de petistas, que é o que você simpatiza mais por causa das ideias do partido. E aí você procura entre as ideias dos candidatos petistas a que você se interessa mais, não é isso? Tá bom. Só isso. Quer dizer mais alguma coisa sobre o PT? Não, ótimo. O que nós queremos, né? Eu acho que o PT também quer, é que o Brasil seja um país de classe média, né, que acabe essa desigualdade social entre ricos e miseráveis, né? Então, na medida em que as condições estruturais favorecerem a diminuição dessa desigualdade através de um favorecimento da educação e de oportunidades de trabalho, eu acho que sim, a gente está caminhando numa direção de ter um país mais igualitário. A gente sabe que é impossível, né, uma coisa ilusória, ter um país totalmente igualitário e totalmente democrático, mas a gente caminhando nessa direção, a gente já fica bastante satisfeito. Agora eu quero que você diga assim, quais as medidas mais importantes que o PT tomou no governo dele até agora, na sua opinião, que foram fundamentais para o desenvolvimento do país. Em termos econômicos, né, houve grandes avanços. Hoje nós temos superávit comercial, nós temos liquidez, nós temos uma imagem bastante positiva, né, a nível internacional. A gente não tem mais dívida externa. Mas a gente tem muitas outras questões que a gente precisa avançar bastante. Houve avanço, mas precisamos avançar muito mais, né? Como a questão do analfabetismo, a questão da educação, a questão da mortalidade infantil, né? Uma série de outras coisas, né? Da criminalidade que a gente precisa Então avançar. você acha que o superávit foi fundamental e a contenção da inflação também, né? Isso aí a gente já pegou uma carona, não foi do governo Lula, né? O superávit é o quê? É essa questão de você exportar mais do que importar? Isso. Beleza. Pra você, o PT cometeu erros de decisões políticas? Quais foram elas? Bom, isso vai ser para encerrar, né, o vídeo. Não estou querendo prolongar muito, né, essas questões. Senão só as principais. A madrugada inteira. Não, claro, tá acabando. Todo governo, né, tem erros e tem acertos. Tá, fala as principais que você lembra. Eu acho que os grandes acertos... Não, os erros. Os acertos você já falou. Os erros de Lula? Quais são os erros de Lula? Não teve os erros de Lula? O Lula nunca errou? Na administração sempre há problemas, né? Dificilmente um governo... Então quais foram? Fala. Ele tem controle sobre tudo aquilo que acontece, né? Como atos de corrupção... Tá, fala para não alongar o vídeo. Bom, como o José Disseu, né, que ele colocou como ministro da Casa Civil, né, esse foi um erro, né, que fez ele... Mas você disse que ainda não foi comprovado nada. Mas de qualquer forma houve erro,
né? E quando há erro, essa pessoa deve sair. Mesmo ele não sendo totalmente condenado, mas ele cometeu erro. Qual foi o erro dele? E não se pode cometer erro. Qual foi o erro dele? Ele se envolveu num esquema de corrupção, né, a partir de propina do correio. Mas você disse que não há comprovação disso. Não tem um resultado final. Agora, Renan, para você entender essas coisas, você tem que pedir auxílio de outras pessoas. Porque a gente diz com um bom português, né? Se você não consegue compreender, aí eu tenho que pedir paciência apenas, né? Mas é isso. Tá bom, então. É o resultado final do vídeo. Tá bom.